Pai, nós te agradecemos, Deus, porque, Senhor Deus, esses momentos são breves, mas faz, Senhor Pai, cada um de nós, Senhor Deus, nos regozijarmos, porque a alegria, Senhor Pai, que experimentamos em Ti, Senhor Deus, ela se multiplica, Senhor Pai, quando, Senhor Deus, somada a outros, Senhor Deus, que Te amam igualmente, ó Deus, que desejam a Ti, Senhor Pai, porque nada alegra mais nosso coração, Senhor Pai, do que, Senhor Deus, saber que Teus filhos, os filhos, Senhor Pai, vivem na verdade, é o que João disse, e nós, Senhor Pai, nada nos alegra mais do que saber, Senhor Pai, que há uma igreja, Senhor Pai, que Tu chamaste, que Tu sustenta, ó Deus, e que nós estamos, Senhor Deus, indo juntos, apesar, Senhor Pai, de durante boa parte do tempo estarmos cada um num fronte diferente da batalha. Todos nós, Senhor Pai, devemos ser equipados. A Tua palavra diz que esses momentos que a igreja está reunida, Senhor Pai, é para equipar os santos para a batalha. Ó Deus, equipá-los, Senhor Pai. Esse é o momento de sermos equipados. Ninguém deve lutar as nossas batalhas. Ninguém deve guerrear as nossas guerras, Deus. Nós todos devemos estar preparados, porque certamente, Senhor Pai, a batalha de glorificar Teu nome em todas as situações vai se apresentar diante de nós todos os dias. E, Senhor Pai, os santos devem, Senhor Pai, encontrar maturidade, Senhor Deus. Nós, quando éramos meninos, falávamos como menino, agíamos como menino, mas nós deixamos de ser meninos. Que nenhum dos Teus filhos, Senhor Pai, seja menino para sempre. Nossos filhos pequenos, Senhor Pai, precisam sempre de nós como pais, Senhor Pai, ali, porque senão eles fazem coisas inadequadas, eles não têm discernimento. Não é, Senhor Pai, nem de longe, Senhor Pai, esperançoso para nós, se nossos filhos ficassem assim para sempre. Meu Deus, se passassem os anos, Senhor Pai, 5, 10, 15 anos, e os nossos filhos, Senhor Pai, ainda precisassem, Senhor Pai, da nossa supervisão contínua, por eles não terem discernimento, por não terem nenhuma sabedoria, por não aprenderem nada, e não é a Tua vontade, é óbvio, Senhor Pai, para nenhum dos Teus filhos, que tem alguém o tempo todo tendo que, Senhor Pai, dizer o que fazer, o que não fazer, o que é bom, o que não é bom. Todos nós, como o apóstolo Paulo diz, devemos deixar de ser meninos, para não sermos levados, Senhor, por ventos de qualquer ideia, Senhor Pai, que contraria a Tua palavra, e todos cheguemos à estatura, Senhor Pai, de homens adultos, homens que podem, Senhor Pai, ir para o seu local na trincheira e ficar lá firme, Senhor Pai, firme quando a batalha fica pesada, em vez, Senhor Pai, de simplesmente dizer que todos os outros soldados deviam estar ali me protegendo para nada acontecer de mal comigo. Ó Deus, eu mesmo devo, Senhor Pai, estar com toda a armadura, ó Deus, com todo o equipamento, Senhor Pai, para a batalha, e eu devo ficar firme no dia mal. Ninguém pode ficar firme no dia mal por mim, ninguém pode ficar firme no dia mal pelo outro, ó Deus. Então que cada um de nós entenda, Senhor Pai, que precisa realmente tomar dos meios de graça, ó Deus, e realmente crescer, e realmente se tornar um adulto, e realmente ser não só um adulto, Senhor Pai, mas alguém equipado, como Davi diz, Tu adestra os meus dedos para a batalha, as minhas mãos para a guerra, ó Deus, ter mãos, dedos adestrados, ter uma espada na mão, uma armadura sobre o corpo, e realmente, Senhor Pai, em vez de como bebês, sempre chorando, Senhor Pai, precisando que outros nos ampare, nós sermos, Senhor Pai, realmente homens adultos com espada na mão, Senhor Pai, enfrentando a batalha, Senhor Pai, inimigos que nunca vão dar trégua para nós, a carne, o mundo, Satanás, e, Senhor Pai, resistirmos no dia mal, e depois de ter feito tudo, como o Teu servo diz, ficarmos firmes, ó Deus, ainda sobrar energia, para depois de grandes pelejas ainda estarmos firmes, porque certamente enquanto estivermos nesse mundo, nossos inimigos, Senhor Pai, ainda se levantarão contra nós, e nós mesmos, Senhor Pai, precisamos resistir. Assim, Senhor Pai, faça com que a palavra nesta manhã seja mais uma parte, Senhor Pai, desse equipamento, para olharmos de maneira aguda nesse campo de batalha, e agirmos de uma maneira que glorifique o Seu nome, ó Deus, e faça avançar, ó Deus, a proclamação do Evangelho. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu queria olhar para um texto em Efésios. Hoje eu não vou falar sobre o credo, porque, como vocês podem ver, a voz está ruim, estou congestionado e quero ser mais breve. Apesar de que isso, às vezes a gente fala que vai ser mais breve,
e depois a gente não é, né? Mas pelo menos é o que eu vou tentar. E eu quero falar sobre fugir da futilidade. E em vez de a gente fazer isso, eu acho que a gente cria muitos mecanismos para exatamente ficarmos presos na futilidade, fingindo estar preocupado com algo maior, para simplesmente encobrir o fato de que nas coisas que nós realmente devíamos estar firmes, nós não estamos. Nós fazemos parte da cultura mais individualista que já existiu, não é? Mais centrada em si mesmo, não é? A não ser quando diz respeito a erros. Aí nós, de repente, deixamos de ser individualista. Nós podemos criticar Rousseau, que dizia que o homem nasce bom, o homem individual nasce bom, mas a sociedade, você vê, uma coisa sem cara, corrompe ele. É óbvio que a sociedade nunca seria corrupta se o homem não fosse corrupto antes da sociedade em si. Mas você vê que há uma tendência em nós, quando falamos do mal e quando falamos de culpa, nós olhamos para um coletivo, sociedade. Mas quando estamos defendendo o erro, nós, ou normalizando o erro como não erro, nós aí queremos a nossa individualidade, mas nós não queremos, nós queremos esse tipo de poder obscuro, mas não queremos responsabilidade. Então, sempre que a questão é responsabilização, nós pensamos no coletivo. Mas a vida, a gente leva a nossa sociedade, mais do que jamais foi, totalmente centrada em nós mesmos. E julgamos tudo se é bom ou não por nós mesmos. Estamos acostumados a viver numa era em que nunca houve antes, em que você tem muitas escolhas para fazer, então você acha que tudo devia ser ajeitado ao seu gosto, não é? Como num restaurante, aquilo em que você vai escolher o que você quer para botar no seu prato ou não. Então você quer fazer isso com a vida, você quer fazer isso com o reino de Deus, quer fazer isso com a igreja, você quer fazer isso com o trabalho. Você acha que tudo devia se conformar exatamente ao seu gosto, como o prato que você prepara lá, onde você podia pegar isso, pegar aquilo outro, e você é bem individualista ali no que você quer, e aquele prato tem que ficar exatamente como você quer. Em nenhuma era as pessoas viveram com esse tipo de abundância, né? Mesmo as pessoas nobres, né? E esses dias eu estava vendo na internet, no X, né? Antigamente era Twitter, e eu estava vendo duas meninas, têm uns 14, 16 anos, elas estão morando no Brasil há um tempo, elas eram de Cuba, e ela estava dizendo que ela adorava salsicha, que salsicha era a coisa que ela mais adorava, que ela amava salsicha. A menina dizendo lá no X, porque lá em Cuba salsicha era uma comida assim maravilhosa, você só comia de vez em quando, era muito difícil comer salsicha. Salsicha era o ápice assim para eles. Então, quando ela comia salsicha, ela ficava animada, né? Era a melhor coisa, o melhor sabor. E ela disse que ela veio para o Brasil, então ela disse que agora ela não suporta mais salsicha, porque ela comeu tanta salsicha aqui, porque aqui tinha muita salsicha, não era tão difícil comer salsicha, que ela comeu até não poder mais, e agora ela não pode nem mais olhar para a salsicha. Então você vê, mesmo hoje há pessoas que não têm essa abundância de escolha como grande parte das pessoas têm. Então a Bíblia nos fala para fugir de uma futilidade. Só que essa futilidade é muito centrada em nós, não é? Mas a gente não gosta, porque como é algo negativo sobre nós, como Rousseau, queremos que a culpa seja da sociedade. Queremos que a culpa seja das pessoas, dos coletivos, não é? Queremos que a culpa de nossa vida espiritual seja um fracasso, seja da igreja. Como se realmente a igreja fosse algo que fosse nas nossas casas e impedisse a gente de viver uma vida de oração, uma vida de busca de paz, alegria, gozo em Deus, não é? Como se a igreja fosse um coletivo que nos impedisse de viver para a glória de Deus. Não é porque a gente é assim, é porque naquilo que a gente quer viver como a gente quer.
Mas se der errado, a culpa é da sociedade. Então eu vi essa semana um pastor, porque as pessoas perguntam assim, por exemplo, essa semana me perguntaram, por que não prega mais e não fala mais sobre os grandes temas da atualidade? Então, e quais seriam esses grandes temas? A guerra na Ucrânia, a fome no mundo, a ecologia, a desigualdade. Por que não prega mais sobre isso, não faz mais aplicações a respeito disso? Você vê, é o que nós gostamos. Falar sobre a fome no mundo é uma coisa muito coletiva, né? Nós não estamos muito perturbados pessoalmente se alguém ficar meia hora, uma hora falando sobre a fome no mundo, ou sobre a desigualdade, porque todos nós podemos falar, porque sempre que a gente coloca coletivos, a gente maravilhosamente sai do coletivo. Essa semana eu estava vendo protestando contra a desigualdade, lá em Paris, o Raí e o Chico Buarque, lá em Paris, protestando. Quando é evidente que se você pode ir para Champs-Élysées protestar contra a desigualdade, você está entre as pessoas mais privilegiadas do mundo. Mas você vê, não importa quão no ápice você pode estar, você pode, quando coletiviza os problemas, simplesmente você não é parte dele. Você não faz parte daquele problema. O problema é a desigualdade. Só que eles estão no topo do que eles estão denunciando. Você pode fazer isso a respeito de tudo e sempre viver assim. E nós fugimos da futilidade na nossa mente com uma ideia de grandiosidade dos nossos interesses, parecendo que nós somos pessoas muito mais abrangentes, como na verdade é só uma fuga. Então eu estava vendo um pastor essa semana pregando, pastor aqui no Brasil, famoso, ele estava pregando, diz ele, era contra a religiosidade. É outra coisa, é uma coisa muito coletiva, nós não sabemos direito o que é isso. Quando ele fala sobre isso, é óbvio que ele não está se incluindo na religiosidade, ele não é? Mas na verdade ele estava pregando, defendendo o aborto. Só que você vê, ele estava pensando em uma coisa maior, há um problema maior, que nós não podemos fechar os olhos, há um problema maior, e teve um momento que ele disse o seguinte: é melhor, é menos pior um erro ou um pecado feito porque alguém está desesperado e sem esperança, está falando do aborto, né? Do que você falar o certo com o coração frio. Muito, muito esperto isso. É assim que nós normalizamos o mal. Porque quando você vê, ele está falando do erro, ele está dizendo que individualmente cada um pode praticar aquele erro, aquele pecado. Mas ele está falando aquilo com pano de fundo contra a religião, contra o fundamentalismo. Qual é a religião? Fundamentalismo. Todo mundo que fala isso não está dentro daquilo. É óbvio que eu posso passar a vida criticando, falando sobre a religião, o fundamentalismo, só porque eu quero defender, na verdade, o aborto. E não tenho coragem de falar diretamente isso. Não, eu sou contra, mas a gente deve entender que há um mal que às vezes é melhor do que a coisa certa, sem coração e sem amor. Está vendo? Apareceu o amor para defender algo. E normalmente as pessoas te botam sempre num falso dilema. Nunca deixe ninguém te colocar num falso dilema. Porque ou você é a favor do aborto, ou você se você for contra o aborto, você então é a favor do estuprador. Se você é contra o estuprador, então ou você vai ficar num lado ou no outro, você condena as duas coisas. Você não tem para ser contra o aborto, ser a favor do estupro. Você quer que haja a punição mais dura possível. Mas as mesmas pessoas são as que fazem as penas serem cada vez mais leves, dizendo que as pessoas são vítimas da sociedade e por isso elas fazem o que elas fazem. Então, num lado, eles diminuem as penas e responsabilizações. No outro, eles, agora, por causa do que essas pessoas, que cada vez menos são punidas,
o resultado do que elas fazem dá o direito ao outro de fazer algo que é terrível também, com uma terceira pessoa que não tem nada a ver com história nenhuma. Esses falsos dilemas são isso, falsos. Você não tem que estar defendendo uma coisa, se você é contra uma, você está a favor da outra, ou se é a favor de uma, é contra a outra. Você é contra as duas coisas. Ou então, vem outro falso dilema. Se você é contra isso aqui, então você tem que adotar, então você tem que fazer isso. Isso é um falso dilema. Dizer para mim, se você é contra o assalto, você tem que dar dinheiro para as pessoas. Olha, isso é um absurdo. Eu não tenho que sair distribuindo dinheiro para todas as pessoas que iam assaltar. E eu devo ser favorável que o assalto seja punido. Não, você só pode falar contra o assalto se você der dinheiro para as pessoas que estão assaltando. Lógico que não. Você só pode ser contra o assassinato dessa pessoa para essa, se você acolher essa pessoa aqui e resolver o problema dela. Como assim? Eu posso ser contra o assassinato, ainda que eu não possa fazer nada a respeito de nada, porque aquilo simplesmente está errado. E todas essas coisas são falsos dilemas, porque fica fazendo você escolher entre dois males. Como já diz Spurgeon, entre dois males, não escolha nenhum. Então, nós gostamos dessa individualidade, mas sempre que há uma responsabilização, nós gostamos de coletividade. Poucos de nós pensam muito sobre a nossa vida espiritual, mas muitos de nós falam contra a igreja, porque você vê, a igreja não é ninguém quando as pessoas estão dizendo. Quando ela diz, a igreja tem que amar mais, a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que fazer aquilo, a igreja tem que ajudar a sociedade, acabar com a pobreza. Essa pessoa às vezes não dá um centavo de contribuição. Então, você vê, é uma saída fácil. Eu nunca individualmente preciso estar envolvido com os problemas, ou nunca sou responsável. Mas eu posso falar, porque eu sempre estou falando sobre coletividades, sobre o patriarcado. Isso é culpa do patriarcado. Quando eu estou com um problema, eu digo, mas eu fui vítima, porque eu já fui criado numa cultura assim. E aí você então coloca héteros e gays, e raça contra raça, e você vai fazendo todos esses coletivos que justificam os males pessoais na nossa vida. Então a pessoa estava dizendo, por que não aplica mais, não prega mais sobre essas grandes questões? As pessoas gostam. Se você passar uma hora falando sobre a desigualdade do mundo, todo mundo aplaude, porque ninguém acha que ele pessoalmente faz parte daquilo. Mas se você falar sobre o problema pessoal dos seres humanos, as pessoas não gostam, porque elas se sentem atingidas. Elas não podem se colocar fora do gancho. Então, os horrores do sofrimento físico. Por que há um horror de sofrimento físico nesse mundo, queridos? Porque Deus manteve a criação sobre futilidade. Porque o homem está morto espiritualmente. O homem não sente nada a respeito do mal moral no mundo. Mas o homem sente muito todas as dores físicas. Não é? Ele age, porque ele está morto espiritualmente, como alguém morto em relação a todas as coisas espirituais. E isso é tão acachapante que nós, ainda que regenerados, lutamos contra essa realidade. Então os horrores do sofrimento físico correspondem aos horrores da indignação moral e espiritual. Não há nada que aconteça nesse mundo que Deus acha excessivo perto do pecado desse mundo. Pelo contrário. Mas nós certamente achamos. Nós certamente nunca vamos ser livres da futilidade da qual a Bíblia nos chama, se isso continuar sendo uma realidade para nós. Às vezes isso significa que o sofrimento das pessoas está diretamente relacionado com a sua imoralidade e o seu menosprezo a Deus. Eu sei que você vai dizer assim, não, mas nem sempre é assim. Você não pode ligar o sofrimento de alguém específico a um mal específico. É verdade, por enquanto. Não quer dizer que isso não vá ser feito.
A verdade é que nesse mundo, o sofrimento de alguém não está correspondendo exatamente ao que ela faz ou não faz. Há pessoas fazendo coisas terríveis que não estão sofrendo, porque o mundo inteiro está foi posto sobre a futilidade e sofre a maldição. E essa maldição, o sofrimento aqui é em todos. Às vezes parece mais forte em um, ou quer fisicamente, quer emocionalmente, às vezes parece mais aqui e menos ali, mas na verdade todos sofrem e todos morrem no fim. Mas é óbvio que há um monte de casos, como o de Jó, por exemplo. Não havia nenhuma correspondência, como os amigos dele estavam fazendo, sobre a aflição que ele experimentava com um pecado específico. Apesar de que é óbvio que Jó, como um homem pecador, pecava, não é? E tinha que, como todos os filhos de Deus, serem aperfeiçoados e crescendo. É óbvio, havia coisas a serem mudadas em Jó, mas não era essa a razão da sua aflição. E esse foi o erro dos consoladores de Jó, não é? Mas chegará um momento em que o sofrimento de todas as formas irá corresponder perfeita e na medida justa contra a indignação do pecado de cada um individualmente no inferno. Então, não é porque isso não acontece nesse mundo que isso não vai acontecer. Chegará um momento que toda dor e todo sofrimento será exatamente correspondente a toda a culpa individual do ser humano. E ele não poderá chamar nenhum coletivo para, de alguma maneira, se livrar disso. Então, muitas vezes, a correlação é indireta. Nós sofremos, vivemos, adoecemos, envelhecemos, morremos. Pessoas que nós amamos estão morrendo. Nós sofremos de tantas maneiras por causa da maldição que veio ao mundo através dos nossos pais, no Éden. E ela não é correspondente exata ao que o homem é, mas um dia será. Ela não é correspondente não porque isso seria estranho, mas porque ainda não é. Mas o inferno é exatamente a correspondência exata do sofrimento àquilo que o homem fez. Então, porque Deus submeteu toda a criação à futilidade, Romanos 8:20, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Mas esses sofrimentos não correspondem aos pecados específicos do indivíduo. Todo sofrimento físico corresponde, apesar disso, à indignação moral e espiritual de Deus, que nós não temos. Nós, naturalmente, que eu digo, como homens naturais, pecadores, sentimos muito o sofrimento físico ou emocional, mas não sentimos nenhuma indignação moral. É por isso que, por exemplo, o pastor podia dizer isso, que é melhor um erro. O erro que ele está dizendo é assassinar uma criança, mas tudo bem. Um erro feito por alguém que não tem saída, do que algo certo que seja sem amor. Não sei como algo certo, do ponto de vista bíblico, pode ser com amor ou sem amor. Não é? Só pode ser com amor, mas todo sofrimento corresponde diretamente aos nossos pecados individuais, não agora. Então, o que é impressionante e essencial para a gente ver é que os horrores físicos só existem para nos chamar a atenção, nós que nascemos mortos espiritualmente, para os horrores espirituais. Infelizmente, as coisas espirituais não nos chocam. Se um pecado é contra Deus, nós achamos que ele é muito pequeno, perto do correspondente sofrimento físico qualquer. Nós estamos muito mais chocados com qualquer tipo de dor física do que com o pecado. É por isso que nós encontramos em nós uma maneira de coletivizar o mal em nós, mas não a nossa dor. Quando a gente sente dor, eu estou sentindo dor, eu preciso de cuidados, eu preciso de tratamento. Quando eu peco, eu digo que é a sociedade. Quando minha vida espiritual é um fracasso, eu digo que é a igreja. Eu faço exatamente diferente. E o mundo inteiro, não é, faz a mesma coisa.
O homem mesmo, ele é bom, a sociedade, tá vendo? É o coletivo. Mas no mundo físico, nós nunca fazemos isso. A dor que eu estou sentindo, na verdade, é a dor da humanidade. A gente não pensa nisso. Estou sentindo uma dor, é horrível. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Por mim. Mas toda a humanidade sofre isso. Não, eu sei que sofre, mas agora eu não estou falando sobre o mal da humanidade, estou falando sobre a pedra no meu rim. Meu rim está doendo, vou ficar maluco com essa dor. Cara, não, mas no mundo, o sofrimento da sociedade, a pessoa não vai querer fazer isso, não vai querer coletivizar, não é? Ele vai individualizar. Há um espanto, um horror físico, não é? Mas a Bíblia diz que todo esse horror físico, agora e na eternidade, corresponde aos horrores espirituais. Deus sabe que nós não sentimos, Deus sabe que naturalmente eu não sinto aquilo que é horrível sobre o horror espiritual do pecado, como eu sinto o horror espiritual de qualquer mal físico ou que atinja o homem em seu interior, porque nós levamos o mal moral de maneira leve, mas temos nos irritado facilmente, ficamos agitados e muito indignados com os horrores do nosso sofrimento físico e com os sofrimentos físicos do mundo. Nós podemos achar que o mundo seria ótimo se não tivesse sofrimentos físicos, porque estamos totalmente indiferentes ao horror espiritual. Isso é que é estar morto espiritualmente. Quando você é morto por uma coisa, o que acontece naquele mundo para o qual você está morto simplesmente não faz diferença. Quando você vai no enterro, você pode depois estar lá no enterro há 2, 3 horas, 4 horas, ficar com fome. O morto não está com fome. O morto morreu para tudo. Ele morreu para os cheiros, para os sabores, para as belezas da visão. Ele morreu para tudo. Assim Deus, de propósito, não é? Aquele que sujeitou, ele correleciona os dois. É Deus que fez haver um mal físico que correspondesse, não exatamente, porque o mal espiritual é muito maior, mas para que houvesse um eco do grande mal espiritual que há para pessoas que são totalmente insensíveis a esse mal, a fim de tornar claro para nós que o pecado é horrível. Porque o salário do pecado é a morte. Porque é horrível. Você não acha a morte horrível? O homem pode ser a pessoa mais indiferente para com Deus, ele não acha a morte horrível. Então Deus criou esses males físicos para mostrar para nós o que nós nunca achamos, que o mal espiritual e moral é horrível, mas nós achamos a morte horrível, a dor horrível, a fome horrível, o sofrimento horrível, a guerra horrível. Nós achamos essas coisas horríveis, porque atingem o que é físico, mas não achamos que é nada horrível, ou a gente pode dizer que é errado, mas não como devia. Nós menosprezamos Deus, e se nós sentimos qualquer coisa física, a gente está com a doença, está com essa doença, a gente sente isso, não é? Mas a gente menospreza Deus quando a gente lidou com a inveja no nosso coração como se não fosse nada durante anos. Agora a gente tem que lidar com uma doença no nosso corpo, aí a gente acha que aquilo é terrível, horrível. A gente começa até a duvidar porque que Deus não está tirando aquilo. Mas nós convivemos com a mentira, nós convivemos com o orgulho, e nós sempre coletivizamos isso. A culpa era do mundo, da sociedade, dos pais, da mãe, dos avós, dos amigos, dos irmãos da igreja. Mas agora eu estou com problema no meu corpo, aí eu acho horrível. Então, o inferno é esse tormento de todas as formas, não apenas espiritual, porque as maiores atrocidades da vida são espirituais e físicas, não é? As maiores atrocidades da vida espiritual é a constante desprezo de Deus, mas nós não sentimos
muito sobre isso. Nós podemos até dizer que falar muito sobre o desprezo contra Deus é ser uma pessoa fundamentalista, porque isso não importa muito, e é o desprezo de Deus por incredulidade, por indiferença, e rebelião é o maior escândalo do universo. O maior escândalo do universo não são nossas dores, nem nossos cemitérios, nem nossos relacionamentos que machucam. O maior escândalo do universo é que o Deus que criou todas as coisas, digno de toda a glória, Ele é simplesmente ignorado. Chegar no final do dia, se não tiver acontecido nada de ruim fisicamente, ou em relacionamentos, e achar que o dia foi maravilhoso, quando Deus foi totalmente ignorado, é o comum. E, na verdade, esse escândalo que despreza a Deus, ele pode produzir tanto o holocausto, que nos choca, porque atingiu uma quantidade enorme de seres humanos, e é realmente um horror, mas pode produzir também, esse desprezo por Deus, filantropia, o mesmo desprezo, no fim, a mesma coisa, mas a magnitude do terror moral em ambos os casos, ou seja, tanto na filantropia, que despreza a Deus, quanto no holocausto, é isso, é o desprezo de Deus. Isso é o maior horror nas duas coisas, e em todas as coisas, principalmente sobre Deus, mostra o ultraje infinito a um Deus infinito. Então aqui está uma imagem, para a gente ver como na carta mais profunda da Bíblia, quando Paulo vai fazer a aplicação, ele não faz a aplicação que nós gostaríamos, coletiva, a sociedade, os males da sociedade, ou então a igreja de uma maneira abstrata. Ele faz uma aplicação pessoal. Mas antes disso, olha essa imagem aqui. Deus diz aos exilados da Babilônia sobre os falsos profetas, Acabe e Zedequias. E todos os transportados de Judá que estão na Babilônia tomarão deles uma maldição, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com mulheres dos seus vizinhos, e anunciaram falsamente, proclamaram a minha palavra quando eu não mandei, e falaram coisas que eu não disse, diz o Senhor. Jeremias 29, 22, 23. Você não fica chocado com um verso como esse? A Bíblia diz que tomarão deles uma maldição, dizendo: o Senhor te faça como o Senhor fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou. Nós sabemos que o rei da Babilônia tinha uma fornalha, né? Nós sabemos de outras pessoas que foram jogadas lá. Então, esses dois foram jogados na fornalha, só que eles assaram lá, em vez de ser como os 3 amigos de Daniel. E porque eles tinham cometido adultério, e porque eles pregavam coisas e diziam coisas dizendo que Deus disse quando Deus não disse. Agora, você fica mais chocado com eles terem sido assados, ou com eles dizerem coisa que Deus não disse? Você fica mais horrorizado de imaginar alguém ser assado, jogado na fornalha, ou alguém simplesmente falar que Deus está dizendo coisa que Deus não disse? Ou alguém adulterar, como é o caso aqui. Certamente que naturalmente você fica muito mais horrorizado com a ideia de alguém ser assado. E esse é o nosso problema, não é? De fato isso aconteceu, não é? Nabucodonosor assou eles. E por que isso aconteceu? Porque isso para nós é um horror físico ultrajante, e é horrível um ser humano ser jogado numa fornalha, ser assado, como está o texto aqui. Mas nós não achamos que isso corresponda ao traje que era aqueles homens terem falado que Deus disse e o que Deus não disse, porque nós achamos isso normal, não achamos grave colocar palavras. Se alguém colocar palavras na nossa boca, a gente vai achar grave, mas na boca do Rei do Universo a gente não acha, a gente não fica ultrajado, não vem na nossa mente um sentimento de repulsa quanto alguém ser assado,
porque é algo físico. E o outro algo é só algo contra Deus. Porque falar coisas falsas sobre Deus e cometer adultério não é tão ultrajante para nós, não é tão horrível. Porque em nossas próprias vidas, quando a gente vê coisas que desonram Deus, nós corremos para o coletivo e falamos sobre a sociedade, sobre o país, sobre a família, falamos sobre a igreja e fugimos rapidamente do que é individual. Assim, Deus, Ele correlaciona os dois. Deus juntou o horror espiritual a um horror físico, porque nós, mortos espiritualmente, naturalmente não sentimos nada sobre o horror espiritual. Mesmo os cristãos, a coisa mais alegre para eles não seria, na verdade não é o evangelho, seria amanhã alguém proclamar que Deus resolveu que não existe mais inferno. Porque, na verdade, ele não consegue ver um horror espiritual em relação a Deus. Ele só consegue ver um horror em relação ao que é físico. Então, isso é extremamente humilhante para como nós vemos Deus. A gente pode falar que Ele é grande, mas não achamos Ele muito grande. Que Ele é digno de toda a honra, mas nós achamos que todo desprezo para Ele é aceitável. Nós achamos que Ele é digno de todo louvor, mas achamos que alguém que viva para nunca o louvar não está fazendo nada demais. Nós falamos que tudo existe por Ele, para Ele e por causa dEle, mas se ninguém viver por Ele, para Ele e por causa dEle, nós achamos que isso não é nada demais. Mas se essa pessoa sofreu algum horror físico, nós achamos horrível. É óbvio que há algo muito defeituoso no coração do homem. Então Deus, Ele relacionou essas duas coisas para nos mostrar como o pecado é horrível, como ele é ultrajante. Pode ser algo mais terrível do que alguém sofrer a corrupção num túmulo. Você gostaria de ver um ser humano sendo decomposto? É horrível, não é? Então, mas isso é só uma maneira que Deus colocou para nós, uma maneira física, de nós vermos quão horrível é o pecado. Mas nós podemos achar horrível a corrupção de um corpo humano, do físico humano, mas não achamos a corrupção da alma humana horrível. Não achamos a corrupção do espírito do homem horrível. Não achamos a corrupção, a gente acha que um verme comendo o corpo é horrível, mas não achamos que a luxúria comendo o ser humano, que a inveja, a mentira, é horrível. Não achamos que é horrível. Nós coletivizamos para justificar isso em nós. Então as pessoas gostam, por que não faz aplicações mais assim? A fome no mundo, a dor no mundo, a desigualdade no mundo, a guerra no mundo. Você vê, parece bom, mas isso é só uma maneira de nós não encararmos a futilidade na nossa mente, não é? Mas não há nenhuma fuga. Haverá um dia, queridos, que o sofrimento físico da eternidade, o sofrimento espiritual, psicológico, todo o sofrimento vai ser exatamente de acordo com o ultraje de cada pecado. Mas será tarde demais. Mas mesmo todas as dores do mundo são, de certa forma, um arauto pregando o pecado é mais horrível do que vocês gostam de acreditar. Então, fé e vida cotidiana. O apóstolo Paulo mandou a carta mais profunda. Quando ele vai fazer as aplicações, você imaginava que ele faria como? Ele ia aplicar à sociedade de Éfeso. Sociedade certamente cheia de desigualdade, tinha escravos, tinha livres, e você sabe, o Império Romano, aquele governo opressivo, cristãos estavam sendo perseguidos, havia tantos problemas maiores. Como Paulo vai fazer a aplicação? Por que ele não faz a aplicação como as pessoas acham que devia ser feita? Ele diz assim em Efésios 4, 17 a 21, depois de apresentar as doutrinas mais elevadas a respeito de Deus, mais gloriosas a respeito do Evangelho, da salvação, ele começa a aplicação e ele diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na futilidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus
pela ignorância que há neles, não na sociedade, na cultura, pela dureza de seus corações. Que vocês não sejam mais assim, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de torpeza e impureza em seus corpos. Mas vocês não aprenderam assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo. Essa é a descrição do mundo que nós vivemos, mas isso é muito individual. Hoje nós gostamos de assuntos coletivos, mas Paulo vai ficando muito pessoal aqui. Ele vai dizer: quem roubava, não rouba mais. Nunca seja controlado pela sua ira. Pais, criem seus filhos no Senhor. Maridos, amai vossas mulheres. Patrões, sejam justos. Empregados, trabalhem como se fosse para o Senhor. Ele vai ficando muito pessoal. Não dá para você pegar a aplicação de Paulo e dizer: mas a sociedade, a igreja. Não dá. Ele está aplicando pessoalmente. Ele não deixa você fugir e nem começa a aplicar de maneira assim: agora vamos olhar para a sociedade do Império Romano, as injustiças, as desigualdades, para que todo mundo se colocasse fora, como normalmente a gente faz quando a gente usa coletivos. A sociedade, o mundo, a igreja, são coletivos que sempre quando nós falamos, nós nos colocamos fora. Ele diz: você que roubava, não roube mais. Você não precisa de anos de aconselhamento bíblico para não roubar mais. Não roube mais. Você que estava envolvido em pureza sexual, pare. Você não precisa passar 30 anos de aconselhamento para fazer isso. Pare, porque não é assim que vocês aprenderam Cristo. Então você vê, hoje nós gostamos de assuntos coletivos, mas ele fica pessoal. A gente gosta de macro e não de micro. A gente gosta de que, sabe, por que não falamos mais sobre aquecimento global, quando a gente vai aplicar o sermão? Por que não falamos mais sobre combustível renovável, energia limpa? Não é? Nós não gostamos de temas muito pessoais. Por que não falamos mais sobre os erros da igreja no mundo, ou a igreja como uma palavra abstrata, não é? E ele diz: e vos revistais, cada um de vocês, do novo homem, que segundo Deus é criado individualmente, não é? Óbvio, em justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não deixe nunca o sol se pôr sobre a sua ira. Você está vendo? Ele está sendo pessoal demais. É exatamente o que nós não gostamos. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo bem com as mãos, para que tenha o que repartir. Não saia da vossa boca, você vê, é muito pessoal, todas as aplicações, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, ou seja, que faça bem espiritual a quem está te ouvindo, que está conversando com você, que está vendo o que você escreve na internet. Não fale nada que corrompa as pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas recebam graça quando te ouvirem no que você fala, e não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês são selados pelo dia da redenção. Acabe com toda a amargura. Você sabe como a amargura é? A amargura, queridos, vê tudo meio escuro. Uma pessoa amargurada não consegue ver nada bem ou bom naquilo que ele está amargurado. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia sejam tirados do meio de vocês. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Porque Paulo não está falando sobre questões globais? Por que depois da carta mais profunda da Bíblia, ele começa a fazer essas aplicações? Isso aqui é muito pequeno, o mundo tem problemas enormes. Deixar
de falar mentira, não deixar ser nenhum sentimento me levar ao pecado. Perceber que alguns sentimentos já são pecado neles mesmos. Eu acho que seria uma justa causa se alguém lhe perguntasse: por que você se concentra e faz a gente concentrar nossa atenção sobre esses assuntos pequenos, Paulo? Você não vê o Império Romano, você não vê como é o governante, você não vê como é Nero. Ele vai acabar te matando. Será que você não consegue ver problemas maiores? Fica nessa mesquinharia, deixar a mentira, não prostitua o seu corpo, deixar a falsidade, só fale coisas que edifiquem as pessoas, acabem com a gritaria, com a amargura. A amargura no coração de alguém não pode fazer muito mal no mundo, só está no coração dele, mas na verdade é a amargura no coração de várias pessoas que fazem um holocausto. Que tal a inquietação sobre a Ucrânia, a opressão religiosa na Coreia, as guerras no Oriente Médio, a exportação do terrorismo, os problemas da fome, os refugiados esquecidos, as eleições? Por que não pensar nessas coisas maiores? Porque é o que a gente quer. Porque a gente não está no gancho quando fala sobre essas coisas. Pelo contrário, a gente pode ir para Champs-Élysées, como eu falei que estava o Raí, o Chico Buarque, e falar sobre a desigualdade no mundo, quando eles estão lá no pico de uma vida que quase ninguém no mundo está vivendo. Mas você vê, eles podem se colocar fora e fazer um protesto, e depois volta para o seu apartamento, sua cobertura em Paris, e continua vivendo a vida. Como eu posso criticar o país? Eu gosto disso, e continuar amargurado, e usar minha boca com coisas que não edificam as pessoas. Eu posso criticar a igreja e não viver uma vida para Deus. É por isso que Paulo está fazendo a aplicação pessoal. É por isso que Deus juntou a dor física que homens mortos espiritualmente podem sentir com o horror do pecado, porque senão nós acharíamos que um mundo sem dor seria o paraíso, mesmo que Deus fosse totalmente desprezado nesse mundo. Também a resposta não seria antagônico, porque eu não vejo antagonismo, porque eu acredito que a mensagem cristã de salvação tem algo a dizer sobre todos os problemas que o mundo enfrenta. Mas eu vou dizer só apenas duas coisas. A aplicação mais comum no Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, o que você encontra é, em geral, mas não exclusivamente, como por exemplo Romanos 13, de 1 a 7, Deus inspirou os escritores para aplicar as grandes verdades doutrinárias, como está em Efésios, da sua palavra, para o pessoal, para os assuntos mais comuns da vida, relações diárias. Você vai ver que Paulo aqui, quando vai aplicar, vai falar sobre: filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, não provoquei os vossos filhos. Você vê que as aplicações são sobre as coisas comuns, que às vezes estão uma bagunça na nossa vida, enquanto nós estamos falando sobre os grandes problemas da Ucrânia com a Rússia. Então ele coloca nas relações diárias família, trabalho e o próximo, o vizinho. E eu tenho uma boa outro dia alguém mandou um e-mail falando a respeito disso, dizendo: a teologia não é opcional ou um brinquedo, ela é realmente muito prática. Nós é que falamos assim às vezes: não adianta nada o evangelho se você não botar em prática. Mas a prática que o evangelho está falando, você vê, diz respeito a pai com filhos, filhos com pais, marido com mulher, mulher com marido. Não é sobre as pessoas me servirem, é sobre a minha relação com o meu patrão, ou se eu sou patrão, com os meus empregados. Pega todo mundo, diz que todo mundo é sobre a amargura no meu coração. Minha visão de Deus vai determinar como eu vivo cada dia em todas as relações. Eu não posso escolher 2 ou 3 temas
que sejam meio assim, gerais, e aí eu posso falar deles sem me incluir, e dizer que viver o Evangelho ou aplicar o Evangelho seria isso. Assim é que alguém do púlpito, como eu estava falando essa semana, pode falar como está tratando de um problema maior, dizer que o aborto é algo que você deve entender como um mal, mas que é necessário. Então ele vai determinar como a teologia responde, ela vai determinar como eu respondo quando meu computador trava. É isso. Como você responde? Vai dar um soco no computador? Você fica irritado? Então, a tua teologia devia dizer para você como você age quando o computador trava, quando a internet cai, quando o pneu fura, quando o trânsito está pesado, quando está tudo engarrafado, quando o trânsito para. Isso é absolutamente certo. E a pregação bíblica vai refletir essa ênfase. Nós não gostamos. Nós gostamos de dizer que a igreja não está fazendo o que ela devia estar fazendo no mundo. Nós gostamos de falar sobre o social, sobre as desigualdades, porque isso não tem nada a ver com eu estar no gancho. Quando Paulo vai aplicar Efésios, ele coloca todo mundo: você roubava, não roube mais. Nós inventamos hoje que todas as coisas, quase tudo que a Bíblia diz que é pecado, é uma doença. Olha, se é uma doença, não pode ser pecado. Se é pecado, não pode ser uma doença. É óbvio. Porque era como você dizer assim: você tem que pedir perdão a Deus porque está com febre. E quando você está com febre, você está errado. Você não podia estar com febre. Não sabe que a temperatura certa é 36,5? Mas nós falamos que quem tem problema com embriaguez é dependente químico. Parece bom, parece amoroso. Mas você acha realmente, que a Bíblia diz que a embriaguez é pecado, você acha que realmente Deus não está contando o pecado quando a pessoa diz que tem dependência química, que é um doente? Se você chama o psicopata de uma doença, você acha realmente que quando o psicopata mata alguém, não é pecado? Você não vê que todos os pecados estão recebendo o nome de uma doença? Não confiar em Deus, eu posso botar uns 10 nomes de doença. Só que isso é pecado. Mas eu não gosto disso. Eu quero que aplique coisas grandes. Grandes que eu falo é que não me incluam. Quando eu vou viver, aí eu acho que o mundo tem que girar em torno de mim. Mas quando há erros e responsabilizações, aí eu corro para o coletivo, sociedade, cultura, né, e igreja. Então, o escrutínio da palavra nos humilha. A outra coisa que eu diria é que a razão para esse foco pessoal no Novo Testamento, porque que Paulo não gastou um tempão aplicando a carta aos Efésios à sociedade de Éfeso, ou à sociedade romana, ou ao roubo em Éfeso. Ele disse: você que rouba, não roube mais. Em vez de falar sobre o roubo na sociedade, a violência na sociedade, ele está dizendo: você que é amargo, acabe com isso. Você, pai, não provoque seu filho a ira. A pior coisa, os problemas familiares, essas coisas assim gerais. Não, você, pai, crie seus filhos no temor do Senhor. Você, trabalhador, não faça o teu trabalho porque você acha que o seu salário não é o que devia ser. Mal feito. Trabalhe como se fosse para Deus. A gente fica muito no anzol, na aplicação. Você quase não vê mais sermão assim, porque os sermões, eles ecoam a sociedade, que encontra sempre maneiras coletivas de todos nós sermos vítimas. Porque que cada vez mais, penalmente, a gente acha que, ao mesmo tempo que as pessoas estão dizendo assim: não, se você é a favor disso, você é então a favor do estuprador. Não. Essas mesmas pessoas que estão defendendo o aborto aqui, estão dizendo que a pena do estuprador tem que ser cada vez menor, porque coitado, ele é uma vítima da sociedade, ou de que outra pessoa fez a ele. Ou seja, dos dois lados, o mal vai sendo amparado, o mal individual, por ideias coletivas. Essa pessoa se tornou essa pessoa assim por causa de um monte de coisa. Só que esse monte de coisa ninguém fez, foi a cultura, foi a sociedade.
Só que o mal que ele fez é pessoal, mas nós não vamos aplicar esse mal a ele. Nós vamos desculpá-lo do mal. E nós, na igreja, às vezes estamos nesse caldo de cultura igual. Como nós, mesmo na igreja, ficamos muito mais chocados com o texto que eu li de Jeremias, de que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, assou aqueles caras na Bíblia, não é? E Deus disse, porque eles falaram em meu nome o que eu não disse. Mas nós não ficamos chocados eles terem feito isso, mas ficamos chocados com o mal físico que isso gerou, né? Outra coisa, então, eu diria que a razão para esse foco pessoal no Novo Testamento é provavelmente porque, por um lado, é bastante fácil, né, de ser um cruzado por uma causa distante. É fácil você estar totalmente indignado e contrário ao fato de que há uma guerra acontecendo lá na Ucrânia. Mas você não vai ficar indignado porque você é amargurado, porque você mente, porque você vai achar que você não devia falar como Paulo, sem amor. Você que rouba, não roube mais. Coitado, você tem que saber por que ele rouba, o que levou ele nos processos psicológicos, sociais, o que levou ele ao roubo. Paulo, não seja insensível. Se essa pessoa tem esses problemas sexuais, você tem que entender todas as coisas que levaram ela a isso. Se esse cara tem problema com bebida, ele provavelmente é um dependente químico. Você não pode simplesmente dizer para ele o que você está dizendo, Paulo. Mas ele está dizendo, essa é a aplicação da carta aos Efésios. Vocês vão aplicar aos Efésios o que? A sociedade? Vão aplicar a igreja de maneira abstrata a outros que não é ninguém? Quando é culpa, quando é responsabilização, é coletiva. Quando eu quero viver, aí eu sou a sociedade mais individualista que existe. Mas quando aquilo traz as consequências naturais, aí eu acho que que elas não devem tocar assim. Então é fácil vocês terem uma cruzada contra os problemas do tempo, da água, da ecologia, do desrespeito lá na Ásia, contra um animal tal, e ainda ao mesmo tempo eu posso viver em autoexaltação, mentindo, não sendo um bom trabalhador, não sendo um bom patrão, não sendo um bom marido, não sendo um bom filho. Eu posso ser amargurado, viver em gritaria e falar mentira a respeito das pessoas. E é exatamente isso que o Novo Testamento não deixa. Quando Paulo acaba e começa no capítulo 4 de Efésios a aplicar a doutrina, as grandes verdades da salvação, ele começa a aplicar muito pessoalmente. Ele diz que isso vai fazer diferença entre roubar ou não roubar, ser um bom pai ou não ser, uma boa mãe ou não ser, um bom marido ou não ser, um bom companheiro de trabalho ou não ser, um bom patrão ou não ser. Vai dizer como eu vou reagir, como eu disse, quando o computador travar, quando o trânsito travar, quando o meu corpo travar. Então eu posso viver uma vida de desprezo a Deus enquanto defendo a ecologia. Eu posso viver uma vida de desprezo a Deus enquanto defendo grandes causas. Mas por outro lado, como essa, eu relativizo um pecado terrível de matar alguém, eu relativizo aquilo de maneira que eu pareço bem na fita. Ou seja, eu estou desprezando totalmente Deus e ainda quero receber a peste de ser uma pessoa muito amorosa. Mas por outro lado, é muito difícil de suportar o escrutínio pessoal da Bíblia, a prática do Novo Testamento. Nós gostamos, mesmo quando estamos numa algo menor, ainda coletivizamos. Em vez de falarmos da sociedade, nós falamos da igreja, porque nós queremos fugir desse escrutínio, porque a Bíblia ordena sobre os nossos hábitos alimentares, a Bíblia fala sobre os nossos hábitos sexuais, fala sobre a forma como usamos nossa língua e como usamos nosso dinheiro. Mas nós não gostamos.
É difícil para nós ficar sob esse tipo de holofote moral e não ser humilhado pela corrupção dos nossos corações. E nós não gostamos desse sentimento, dessa humilhação, por ser obrigado a olhar, como Paulo está fazendo na aplicação de Efésios, para a corrupção em nossos corações. Nós sentimos a necessidade de um profundo trabalho de mudança no mundo, mas sentimos pouco uma necessidade de uma profunda renovação na nossa natureza, na nossa mente, em como nós reagimos a todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então eu posso ser um herói em grandes questões, enquanto minha vida é um desprezo para Deus. Eu posso ser um herói nas grandes questões sociais, ou sobre a igreja, quando na verdade a minha vida pessoal é simplesmente um desprezo a Deus. No momento em que eu estou sendo amargo e maledicente, eu estou fingindo ser santo, preocupado com as grandes coisas, porque essas coisas são pequenas. Mas o Novo Testamento não deixa isso acontecer. E você não concorda que a mensagem das Escrituras é o que o mundo precisa? Mais do que o que a África precisa, do que a América Latina precisa, mais do que a América Central, o terrorismo, é a sobrenatural renovação espiritual dos corações humanos. Para Jesus, ele disse em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos. Pensamentos que acabam nessas grandes opressões, nessas grandes desigualdades, mas eles não começam aí, não começam na sociedade. Os males da igreja não começam numa coisa chamada igreja, começa no teu coração. Os males da sociedade não começam na sociedade, começam no coração de cada pessoa. É por isso que o Evangelho é tão na aplicação pessoal. O mal de alguém que pratica um ato de terrorismo começou no coração, na inveja, na amargura, no ódio. E todas essas coisas, Jesus nasce no coração do homem. Do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, calúnia. Você vê, o roubo não nasce na sociedade, nasce no coração. E portanto o mundo está cheio de futilidade, porque os corações duros e escuros não foram renovados. Toda a futilidade que possa existir na igreja só pode existir por uma razão: os corações não foram renovados, ou não estão crescendo como deviam. 20 anos depois, a pessoa acha que Jesus, por exemplo, ia ficar a vida inteira com Pedro, Tiago, e que Pedro e Tiago ia ficar a vida inteira sendo aqueles mesmos caras. Mas não foi verdade, não é a história deles. Eles cresceram, se tornaram adultos, se tornaram homens que Deus usou sob terrível sofrimento. Eles não ficaram aquelas crianças para sempre, como algumas pessoas querem ser. Então a análise penetrante da futilidade do coração humano, eu não vou pregar a respeito dela, porque já estou encerrando, mas é o que Paulo vai desenhar aqui. Ele começa uma análise muito penetrante. Isso é assim por causa da dureza dos corações, da escuridão, da ignorância, da corrupção, da futilidade do coração humano. Você vê, ele não está coletivizando a futilidade da sociedade, a dureza da sociedade, a ignorância da sociedade. Por que ele faz isso? Porque é tão importante que a raiz do nosso problema seja conhecido. Se você não entender a raiz do seu problema, se você realmente se esconder atrás de que você é dependente químico, ou que você é assim porque as pessoas não estão te amando, e por isso que você tem um coração amargurado, com raiva, isso flui do teu coração pecaminoso. Enquanto você não reconhecer a fonte, não há aplicação bíblica possível. Não há nenhum ponto a você ir adiante nesse texto e dizer às pessoas como gerenciar a raiva. Não é isso que diz, mas diz que o Evangelho vai fazer você
ver o que ela é, e Ele dá o poder para você lidar com ela pelo que ela é. Então Ele vai ser muito pessoal, né? Ele vai dizer às pessoas como você tem que lidar com a sua raiva, Efésios 4:26. Como você deve lidar com o seu dinheiro, Efésios 4:28. Como você deve lidar com a sua sexualidade, Efésios 5:3. Como você deve lidar com o seu tempo durante um dia, Efésios 5:16. Como você deve lidar com a sua língua, Efésios 4:29. Se você não se as pregações, como Paulo está fazendo aqui, não ajudar a cada um de nós a conhecer e curar a doença que transforma todas essas coisas em futilidade, porque Paulo está dizendo o seguinte: o que acontece é que os seus sentimentos ficaram fúteis, foram entregues à futilidade, e a maneira com que você vê o dinheiro, o que você vê a sexualidade, a maneira com que você vê o seu tempo, a maneira com que você usa e vê a sua língua, estão sujeitas à futilidade, foi entregue à futilidade, porque você não vê a realidade sobre eles. Se quisermos escapar dessa futilidade que o mundo inteiro está, nos assuntos práticos em relação à nossa vida diária, que não acontece aqui simplesmente na hora do culto. Se você não se contentar com soluções rápidas, superficiais e otimistas, não é? Que tenta diminuir essas coisas e aplicar a coisas grandes, coletivas, das quais você consegue sempre escapar do anzol, você não quer o que a Bíblia faz. Nós não queremos que o cirurgião retenha nada. Nós não pensamos, a gente normalmente não vê essas coisas, como eu disse, a gente não vê o horror espiritual como o horror físico. Se o cirurgião falar assim: olha, tem um tumor em você, mas a gente só vai tirar só uma parte, a outra a gente vai deixar para ver o que acontece. Você não, tem que tirar tudo. Mas você não acha que deve lidar com a sua língua dessa forma, tão radical. Isso é radical. Porque você vê, estamos falando de um mal espiritual e não um mal físico. Estamos falando de uma coisa que desonra a Deus. Nós queremos ser curados. Se o médico diz que você tem uma doença grave, você quer ser curado. Você quer ser curado. Aí você ouve um sermão sobre ansiedade. Você não quer ser curado, você quer justificar. É como se você estivesse falando com o médico: você tem que entender que o câncer é uma coisa natural, doutor. Nasce no nosso corpo. Não adianta também ficarmos assim. Não, você quer ser curado. Você quer ser curado. Você quer ver qual é o remédio. Mas é radical. Você vai fazer um tratamento que é muito duro. Não, vamos fazer. Vamos fazer. Mas aí quando é falado sobre algo que é espiritual, que atinge Deus, que o desonra, eu tenho uma explicação muito boa para isso. Assim, no 4, 17 e 19, nós temos o relatório do cirurgião Paulo, não é? Sobre o teu coração. Sabe quando você faz? Uma vez eu fiquei internado na UTI cardíaca. Quando eu saí, o médico fez um relatório do meu coração e disse assim: olha, mas fique tranquilo, porque há uma boa sobrevida. Então eu já pensei: cara, agora eu já estou na sobrevida, segundo o médico, né? Então, você não quer que aquele relatório seja fraco. Você pensa, coração é uma coisa séria, né? Você pode... mas o coração da sociedade também está doente. Não. Está entendendo? Meu coração está com problema. Está batendo no meu peito. A sociedade, meu coração. Tem que ver o que está acontecendo com ele. Então, pegue o relatório do apóstolo Paulo. Pense nele. Ele não faz um relatório sobre a cidade de Éfeso. Ele não faz um relatório sobre a cultura greco-romana. Ele faz um relatório do coração, do teu coração. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na futilidade das suas mentes, porque eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza de seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza sexual. Na verdade, no 2:3 diz que foram todos entre este número, ou seja, além da renovação de Cristo, o que lemos aqui é que essa é a condição
e o relatório do coração de todos os seres humanos individualmente. Nenhum ser humano pode culpar o seu coração de ser assim, a sociedade. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, vocês andaram segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Cada um filho da desobediência, entre os quais cada um de nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, das nossas mentes fúteis. E éramos, por natureza, não é a humanidade, cada um de nós, filhos da natureza, como todo mundo, filho da ira, desculpa, como todo mundo. Isso é o que Deus vê quando olha para um coração humano. E o horror do inferno corresponde a esse horror. Mas como a gente olha para o coração do homem, a gente não vê esse horror. Pelo contrário. Até vermos isso claramente e concordarmos com o relatório do cirurgião aqui, cardíaco, que isso é o que nós somos por natureza, nós provavelmente seremos curados superficialmente, queridos. Não há cura verdadeira. Se o diagnóstico não é verdadeiro, se nós não enfrentamos a doença, nós não somos curados. Nós nos enganamos. E que a doença vai sair mais facilmente do que realmente ela sairia. Nós não achamos essas coisas graves porque achamos que são pequenas e que são coisas que são fáceis de se livrar. E vamos perguntar por que nosso limpar de operações externas falham. Por que falham, queridos? Porque as pessoas ficam falando, enquanto os corações estão desse jeito, as pessoas falam assim: tem que ser mais romântico, leve flor para sua esposa, faça isso, faça aquilo. São coisas externas. Não lida com os problemas. Não lida. Eles voltam. Por que os problemas da sociedade nunca melhoram? Nós só melhoramos tecnologicamente. Por quê? Porque o problema do ser humano nunca é lidado. Pelo contrário, nós damos cada vez mais doenças, nomes terapêuticos. A sociedade não melhora, não importa que plano seja colocado. Você vê, continua o egoísmo, continua as mesmas coisas, continuam os mesmos problemas que você vê em Caim e Abel até hoje. Nós não vimos a doença real. E se a gente não vê a doença real, a gente não vai cortar a raiz, que é a futilidade da nossa mente. Então, como eu meditava sobre esses 3 versos, eu vi 6 níveis de mal em meu coração, segundo o relatório do cirurgião, que estão fazendo diretamente oposição a Cristo e ao trabalho que Ele está fazendo. Nós podemos pregar sobre cada um deles. Primeiro, a dureza. Em primeiro lugar, o problema mais profundo é o versículo 18: devido à dureza de seu coração. Ou seja, você pode ouvir tudo isso hoje, ou ver tudo que Paulo está dizendo, e o seu coração é impenetrável. Você vai continuar achando que você pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira, usar a sua língua de mesma maneira, falar coisas que não edificam ninguém, e continuar tudo a mesma coisa. O que Paulo está dizendo? Isso acontece por causa da dureza do coração. Essa é a primeira coisa. Ou seja, meu mais profundo problema na vida não são as pessoas, não é a igreja, não é a Bíblia não ser clara. O meu maior problema na vida, o cirurgião está dizendo, é que seu coração é duro. Esse é o seu maior problema. Sabe por que você deixa o sol se pôr sobre a sua ira? Porque seu coração é duro. Sabe por que você irrita seus filhos? Porque seu coração é duro. Sabe por que você não obedece seus pais? Porque seu coração é duro. Sabe por que você acha que os males contra Deus não são nada e contra os homens são terríveis? Porque seu coração é duro. Meu mais profundo problema na vida é que, além da livre e soberana graça de Deus, meu coração naturalmente é contra tudo que Deus acha valioso. Eu sou como uma pedra em direção a tudo que é espiritual, e sou uma gelatina em tudo que não é espiritual. Se alguém esbarra em mim, eu sinto todas as dores. Se Deus é desonrado, eu não sinto nada. Eu tento até espiritualizar isso. Então, nada me move se meu coração é duro. Nada me encanta. Nada me atrai
Eu posso falar, não, a alegria, Cristo, a alegria indizível e cheia de glória, mas isso não me atrai. Isso não atrai suficientemente nem para me deixar mentira. Nem para quem rouba e não roube mais. Eu encontro uma razão, para a dureza do meu coração, eu encontro uma maneira de, em vez de encarar o fato de que eu sou assim por causa da dureza do meu coração, eu encontro maneiras. Mas eu não sinto alegria indizível e cheia de glória mesmo. Mas a razão é uma. E não é meu marido, nem minha esposa, nem meus filhos, nem a sociedade, nem o governo, nem a igreja. A razão que eu não sinto alegria indizível e cheia de glória é porque meu coração é duro. Mas Paulo diz, não sejam mais como são os gentios, que têm o seu coração endurecido. Esse é um problema muito mais profundo do que a ignorância. Porque esse é a causa da ignorância. Primeiro é a dureza do coração. Aí a ignorância é o resultado dele. Porque você pode ouvir o que Deus está dizendo, como Israel ouviu 40 anos, e continuar ignorante sobre as coisas de Deus. Mas por causa da dureza do seu coração, não por causa da não clareza. Ninguém pode dizer que depois de 3 anos de Jesus pregando, ninguém tinha entendido nada, porque Jesus não era claro. Mas pela dureza do coração deles. Você vê isso nas 2 últimas frases do versículo. A ignorância que há neles. Por que há uma ignorância neles? Pela dureza dos seus corações. Por que pode haver ignorância entre nós sobre grandes coisas que Deus revela? Por causa da dureza dos nossos corações. É a dureza que produz ignorância, mesmo diante do ensino. A dureza é mais profunda do que a ignorância, porque ela é a causadora. Porque meu coração é uma pedra em relação a Deus, é uma pedra no que diz respeito às coisas espirituais, enquanto é uma gelatina no que diz respeito ao que é físico ou psicológico. Então há uma ignorância como consequência da dureza. Então é óbvio que a dureza é pior do que a ignorância, já que é a dureza que produz isso. E portanto a minha ignorância das coisas espirituais não é inocente. Se a ignorância dos ímpios não é inocente, Paulo diz assim, porque a ira de Deus se manifesta, porque Deus fez o que eles precisavam saber, Deus fez eles conhecer. A ignorância deles é pecado. A gente não pode chamar mais nada de pecado. A gente acha que as pessoas são vítimas da ignorância. A gente acha que as pessoas são vítimas de outras coisas pior, são vítimas do medo, da ansiedade, de tudo. Mas a Bíblia está dizendo que nem a nossa ignorância é inocente. Que a ignorância do homem lá fora não é inocente. Que a nossa ignorância na igreja não é inocente. Porque a ignorância é por causa da dureza. Mesmo no mundo lá fora. Porque eu precisava ser revelado sobre Deus, Deus revelou, o apóstolo Paulo diz. De tal maneira que eles são indesculpáveis. A ignorância deles não é inocente, é uma ignorância culposa. Coloca ele sobre a ira de Deus. E a ignorância na igreja muito mais. Não é? Porque a ignorância nunca é inocente e ela é pecaminosa, porque sempre a ignorância é fruto da dureza. É censurável porque ela não vem da falta da verdade. Lá no mundo, a dureza do homem não vem da falta da evidência de Deus, mas a partir de uma dureza no fundo do coração contra Deus. E é por isso que Paulo vai dizer que a segunda coisa é que o homem faz para si deuses daquilo que faz parte da criação. É essa dureza contra Deus que faz eu achar que aqueles pecados que a gente viu lá em Jeremias, eles adulteraram e pregaram e falaram o que Deus não disse, como sacerdotes, que isso é ruim, mas que eles serem assados no fogo é 1000 vezes pior. É a dureza do nosso coração que faz isso. Contra Deus nós achamos tudo pequeno, contra o homem nós achamos tudo grande. Esse é o primeiro e mais profundo problema que o cirurgião nos mostra aqui sobre mim. E porque a vida é fútil se eu não for uma nova criatura. Porque meu coração é duro. E essa dureza gera uma ignorância. Paulo diz, vocês não deviam mais ser assim. A segunda coisa, então, é a escuridão. Em segundo lugar, há em nós, naturalmente, como nós temos no mundo, uma profunda escuridão que engole todo o entendimento e me impede de ver a glória do Evangelho ou a excelência de Cristo.
que geraria o quê? Paz, alegria, que faria eu irar, ou seja, coisas que provocam a ira não me levaria a pecar, levaria eu daquelas coisas mais básicas da vida a lidar com elas, das grandes coisas, como eu disse, o computador que trava, o trânsito que trava, enfim, as dificuldades que aparecem cotidianas. Isso me impede de ver a glória do Evangelho e a excelência de Cristo. Versículo 18, eles estão obscurecidos no entendimento. Então observe o 5:8, uma vez que eres trevas, mas agora sois luz, andai como filho da luz. Você vê que a aplicação sempre é muito pessoal, nunca diz, olha, a igreja diz Efésios, tem que andar na luz, não, vocês eram trevas, agora vocês são filhos da luz, andem como filhos da luz. Você, eu, antes do Senhor brilhar em meu coração, eu era trevas, é o que Paulo diz, nos quais, 2 Coríntios 4:6, o Deus deste século cegou os olhos do entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não havia nenhuma luz em mim, zero, só escuridão. A escuridão estava fora, não estava na sociedade. A Bíblia diz assim, Paulo, por causa disso o seu coração insensato se tornou trevas. Não é que ficou nas trevas, o coração se tornou trevas, as trevas estão dentro. Tudo que você vê no mundo é só a junção das trevas do coração de todo mundo. Mas há muito mais trevas no coração do homem do que você pode ver na sociedade, porque nem tudo que está no coração do homem ele coloca para fora. Não havia nenhuma luz, e Jesus disse em João 3:20 que eu jamais iria para a luz, jamais, a não ser que ele fizesse algo soberano na minha vida, porque eu odiava a luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Eles não são vítimas das trevas, são amantes das trevas. E isso é a verdade. Se eu sou um professor universitário, ou se eu sou um aborígene numa tribo que nunca teve contato com a civilização, é verdade para as duas pessoas. Em terceiro lugar, há uma ignorância profunda. O terceiro resultado dessa escuridão é um profundo desconhecimento, um descolamento da realidade. Versículo 18, alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles. Você vê que a dureza produziu ignorância, e agora nós somos alienados por essa ignorância. Eu digo que é uma profunda ignorância, pois não é um conhecimento superficial da mente obscurecida do homem, é algo maior, além da luz espiritual. Eu posso saber 1000 coisas sobre Deus, mas eu não posso saber o verdadeiro significado de qualquer uma dessas coisas. Eu posso saber que Deus dá paz, mas nunca ter paz. Posso saber que Jesus é amor, mas nunca sentir, até que eu seja constrangido a viver para Ele. Eu posso saber 10.000 coisas. Sem luz espiritual, essas coisas não têm significado verdadeiro. Porque para saber o significado de uma coisa, você precisa saber por que ela existe, não é? Se você não sabe para que uma coisa existe, você não sabe o significado dela. Se um homem que nunca teve contato com a civilização achar um relógio, ele não sabe para que aquilo serve, ele não tem como não sabe para que aquilo serve, é impossível, não é? Saber como aquilo pode estar funcionando bem ou mal, porque ele não sabe o propósito. Eu posso pegar o relógio, posso desmontar, posso olhar cada peça e conhecer cada peça, o formato dela, poder desenhá-la de novo. De certa forma eu conheço muito bem cada peça daquele relógio, mas como eu não sei que aquilo marca a hora,
os meus conhecimentos. Eu posso saber desenhar, fazer outras peças iguais, e você fala assim, esse cara é um expert, ele entende tudo, ele sabe quantas peças tem no relógio, como deve fazer outras, como desenha cada uma delas, ele conhece esse relógio como ninguém. Mas como ele não sabe para que aquilo serve, conhecer essas 10.000 coisas não é nada, porque ele não sabe o propósito que aquilo tem. Mas Colossenses 1,16 diz, todas as coisas foram feitas, criadas por meio e para Cristo. Então, até eu saber em meu coração que cada molécula do universo existe por causa de Cristo, eu não sei o significado final de nada. E é por isso que eu tenho um grande problema. Se tudo é criado para Cristo, minha língua também foi. Meus sentimentos, meu trabalho. Se eu não sei o significado final dessas coisas, eu posso entender sobre essas coisas, mas há uma profunda ignorância incapacitante nisso. Eu não compreendo tudo até que a escuridão da minha mente seja tirada. E aí, em quarto lugar, vem licenciosidade. Você vê, isso é óbvio, vai cobrir todos os males. É óbvio que males individuais se tornarão males coletivos, mas não parte do coletivo para o individual. Acontece o oposto, é do coração para a sociedade, do coração para a cultura, do coração para a igreja visível, não o oposto. Ninguém na sociedade é o que é por causa do mundo, mas por causa do seu coração. Ninguém é um cristão frio por causa da igreja. Judas não era quem ele era por causa dos discípulos e de Jesus, mas por causa do coração dele. Em quarto lugar, a dureza e a escuridão e a ignorância do meu coração resulta em quê? Em libertinagem. No versículo 19, eles se tornaram insensíveis, que é o mesmo que duro, então eles se entregaram a todo tipo de impurezas. Eu estou duro, eu estou insensível ao que é degradante. E quando a gente fala isso, estamos pensando só em consequência. Não, eu sou insensível ao quão degradante é usar minha língua de uma maneira que desonra a Deus, usar o meu tempo de maneira que desonra a Deus, usar meu trabalho de maneira que desonra a Deus, viver o meu casamento de maneira que desonra a Deus. O sentido da passagem parece ser que quando uma pessoa é ignorante do verdadeiro significado das coisas, ou seja, quando ele não sabe para que aquilo serve, ele não sabe para que o sexo foi criado, não sabe para que a família foi criada, não sabe para que a paternidade foi criada, não sabe para que a língua foi criada, não sabe para que a mente foi criada. O sentido da passagem parece que quando uma pessoa é ignorante do verdadeiro significado das coisas e os verdadeiros valores da vida de Deus e como Deus as vê, essa pessoa vai fazer o seu objetivo na vida algo que não é Deus, e ele vai usar todas essas coisas de uma maneira corrompida. Pode ser a gratificação do seu corpo em sexo, em bebida ou drogas, ou preguiça, ou pode ser a satisfação do seu ego com atividades intelectuais, culturais, quem sabe filantrópicas, refinadas, qualquer coisa. Mas Deus não está lá. O coração que é duro, escuro, ignorante de Deus também é um coração licencioso. E aí Paulo vai dizer que ele é avarento. A coisa mais importante para ele é o dinheiro. Em quinto lugar, a impureza. Em quinto lugar, inevitavelmente, isso leva à dureza, leva à escuridão, que leva à ignorância, que leva à libertinagem. Aí vai, como é que a libertinagem vai se expressar? Em todas as práticas de impureza. É isso, observe como o versículo 19 termina: gananciosos para a prática de todo tipo de impureza. Literalmente, sua cobiça leva ele a praticar tudo o que é impuro aos olhos de Deus. Mas nós, como vimos lá, podemos ficar chocados que o rei mandou assar os caras, mas não o que os caras fizeram, porque aquilo não era nada aos nossos olhos, quando é terrível aos olhos de Deus. Literalmente, então, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Eu vou terminar, mas você vê que é muito pessoal a aplicação de Efésios, de toda a Bíblia, de Jesus dizendo: é do coração de vocês.
Ó, você aí que está vivendo essa vida aí, e se desculpa, colocando a culpa nos fariseus, né? Mas isso aí que está sendo no seu coração, não é do coração dos fariseus, não. Eles são um grande problema para eles, mas vocês não vão poder naquele dia dizer que vocês são assim por causa dos fariseus. Tendo perdido toda a sensibilidade, não tem mais uma sensibilidade no que diz respeito a tudo que honra a Deus, tudo que é fundamental para Deus. Então, finalmente, chegamos ao nível do comportamento exterior. Você vê, só agora chegou no exterior. Todas essas coisas estavam acontecendo dentro de você. Todos esses passos, o exterior é a última coisa. E nós gostamos não só do exterior, mas do exterior coletivo, para justificar e nos deixar fora do gancho. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não ande como eles. Em outras palavras, escapem da futilidade. E você não escapa da futilidade se tornando alguém consciente dos grandes problemas mundiais, mas vendo o diagnóstico do coração do grande cirurgião. Então viva de uma maneira diferente. Ele vai dizer, então, você que roubava, não roube mais. Ah, pastor, vou precisar de muitos aconselhamentos, um processo longo para mim parar de roubar. Como assim? Não estamos falando sobre técnicas humanas, de como alguém que ama roubar se controlar. Estamos falando de uma nova vida, de um novo coração, de um coração que não é mais duro, e por isso não está mais entregue à ignorância, a toda espécie de libertinagem, que acaba, licenciosidade, que acaba se expressando em todo tipo de atos externos, que manifesta essa corrupção interior. Mas agora que eu li o relatório do cirurgião, os versículos 17, 18, 19, nós sabemos que a doença é enorme, e sabemos que o inferno não é duro demais para o mal do coração do homem. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Da dureza, da escuridão, a ignorância, a libertinagem, finalmente se espalhou por toda parte em ações, em como eu uso a língua, em como eu uso o meu corpo, e não há cura para isso. Não há nenhuma chance desse mundo fugir disso, dessa futilidade, por meio de uma solução rápida, psicológica, um seminário de como controlar os seus sentimentos, o impulso de roubar. Esse é o caminho do homem, esse não é o Evangelho, não é o caminho de Deus. Isso tudo é porque alienados da vida de Deus, é a sexta coisa. Mas isso leva ao sexto nível, que é onde encerramos. O versículo 18 diz que alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles e em mim, né, devido à minha dureza de coração. Dureza leva à escuridão da ignorância, à libertinagem, à prática de impureza, e a única coisa que pode me salvar é a vida de Deus. Não é um programa, queridos, de aconselhamento de 20 passos, 10 anos. A única coisa que pode me curar é: vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça sois salvos. Então, o que é o escape da futilidade? Nenhum homem, ou mulher, ou um livro, ou seminário, ou programa pode me salvar da minha doença e a futilidade da minha própria depravação profunda. Só Deus pode fazer isso. E isso é o Evangelho, isso é o que o Evangelho faz. É possível não viver na futilidade. Isso é o que Paulo está assumindo aqui. Porque você pode dizer assim: se é assim, então quem vai poder não viver isso? Aqui ele diz: agora, isso eu afirmo e testifico no Senhor, para que vocês não vivam mais assim, como vivem os gentios. Não é uma fuga da futilidade. O que é isso? Começa a sua resposta no versículo 20 e 21. A razão
dizer que você não deve seguir os gentios é que, mas vocês não aprenderam assim a Jesus Cristo. Se é que vocês tendes ouvido e vocês foram ensinados nele, e vocês estão na verdade como ela está em Jesus Cristo. Qual é a fuga da futilidade? É realmente um coração que ouve a voz de Cristo e é ensinado por Cristo. Jesus diz: vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Essa é a cura, não mais alienados de Deus. E Jesus Cristo então essa manhã falou a sua palavra, diagnosticou a doença, e agora Ele dá a cura. Ele diz: a cura sou eu. Como nenhuma outra coisa pode lidar com isso. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Se você ouvir a voz dele hoje, e não apenas a minha voz, se você ouvir a voz dele em cada sermão, ouvir a voz dele em cada leitura bíblica, então você não vai ser mais alienado, separado da vida de Deus, pela dureza do seu coração. Ele vai fazer você viver para sempre na presença de Deus, e cada detalhe da sua vida ordinária terá um significado para Deus. E o texto termina com essas grandes palavras: a verdade está em Jesus. E Jesus disse: a verdade vos libertará. Livre do que então? Do diagnóstico, da dureza que leva à escuridão, à ignorância, à libertinagem, à impureza, à alienação. Essa verdade está em Cristo e é Cristo. Esse é o Evangelho. A aplicação de Paulo de Efésios, ele vai aos lugares mais altos na doutrina, mas a aplicação é muito pessoal. Nós não gostamos, nossa cultura, nossa geração não gosta. Nós gostamos de falar sobre os grandes problemas do mundo, da nossa cultura, da igreja, mas a aplicação é: o coração é duro, teu coração, e aí todas as outras coisas vêm. Começa no seu coração, não começa no mundo, nem na cultura, nem na igreja. Vamos ficar de pé. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam a vigília.
sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue